Antes de começar este vídeo, eu quero vos dizer o seguinte: eu não só analiso o Benfica, não só analiso o Porto, como não só analiso o Sporting. Tem tudo a ver com a minha disponibilidade, a minha carga horária no fim de semana, porque vocês sabem que eu não sou solteiro, não vivo em casa dos meus pais, tenho a minha própria casa, a minha própria família e vivo para a família. E não posso ficar em casa, em frente a um televisor e ver os três grandes para depois analisar os três grandes. O problema é que nos últimos tempos eu tenho analisado mais o Benfica devido à minha disponibilidade. Por exemplo, o Porto e o Sporting deram num sábado e o sábado estava indisponível. O Benfica deu no domingo, consegui ver o Benfica, vou analisar o Benfica. Ou seja, não há preferências clubísticas. Não adianta enviarem mensagens a dizer que só analiso o Benfica, ou só analiso o Porto, ou só analiso o Sporting. Não vamos entrar por aí. Porquê? Porque eu dou ao YouTube aquilo que ele me dá a mim. Não há compromisso com o YouTube e apenas uso o meu canal para divulgar, comunicar as minhas ideias no que diz respeito aos jogos que eu vejo. Portanto, eu no sábado estava indisponível, não consegui ver nem o Sporting nem o Porto, apenas vi os resumos e os golos, e depois no domingo, com mais calma, vi o Cruzeiro e depois vi o Benfica. E trago hoje a análise ao Benfica em Moreira de Cónegos e espero que vocês compreendam, porque esta é a minha vida. Eu não vivo para o YouTube e o YouTube é apenas uma plataforma que me ajuda no meu hobby, que isto é um hobby, para eu analisar jogos e colocar aqui a minha opinião. Posto isto, 2 minutos para falar nesta introdução, vamos para o jogo, diretamente para o 11, quando o Benfica visitou Moreira de Cónegos frente ao Moreirense. Foi uma vitória sofrida, ganhou pela margem mínima de 1-0, e Rui Vitória escalou o seguinte 11, na baliza Ederson, lado direito Nelson Semedo, lado esquerdo Grimaldo, dupla de centrais com Luizão e Lindelof. Feiza foi o pivô defensivo da equipa de Rui Vitória, à frente Pizzi, no lado direito Sálvio, no lado esquerdo Rafa e na frente Jonas e Mitroglou. Depois da vitória do Futebol Clube do Porto frente ao Belenenses, o Benfica tinha a pressão de ganhar para se manter líder isolado desta Liga NOS, o palco principal do campeonato em Portugal. E o Benfica sentiu grandes dificuldades no momento específico da transição defensiva, o momento em que o Benfica perde a bola, está desorganizado, e o Moreirense, através de uma frente de ataque com Boateng e Dramé, muito rápidos, nos lances de individualismo puro, conseguiram sempre destabilizar a equipa de Rui Vitória. Vocês sabem que eu começo com os comportamentos e princípios de jogo que vocês também já estão habituados a ver em vídeos anteriores. E o Benfica, numa primeira fase, como vocês sabem, é o pivô defensivo que desce fazendo uma linha de 3, em que depois Luizão e Lindelof abrem para depois Feiza construir a primeira fase de construção. De reparar nesta imagem algo curioso, em que Grimaldo está completamente projetado no seu corredor e não é visível Nelson Semedo, também está projetado no corredor mais à direita. E é um facto curioso que reparei que Rafa descia muito no seu corredor a tentar receber bola e iniciar a sua segunda fase. É um facto curioso o extremo do Benfica recuar muito no terreno na primeira fase de construção do Benfica, enquanto o lateral do seu lado está completamente projetado. A bola saía da primeira fase e entrava numa segunda fase, a fase do meio campo, e os corredores laterais eram aqueles que davam grande dinâmica à equipa do Benfica. Do lado direito era Nelson Semedo, que estava constantemente a subir no seu corredor quando o Sálvio efetuava movimentos mais interiores, ou seja, assumia posicionamento mais interior no corredor central, para Nelson Semedo, através da sua verticalidade, profundidade, fazer maior dinamismo
ao corredor mais à direita. De realçar que o estádio do Moreirense não tem aquelas características em que as câmaras de filmar tenham um ângulo maior para a minha análise, e consegui captar esta imagem em que Nelson Semedo e Sálvio a dar a dinâmica ao corredor mais à direita, e depois infelizmente não tenho outros jogadores para depois explicar qual era o posicionamento da equipa de Rui Vitória. Não só Nelson Semedo subia no seu corredor, como em outras situações, dependendo daquilo que o jogo pedia, eram os jogadores do Benfica com grande inteligência tática, em que Sálvio abria também a frente de ataque do Benfica, dava largura para dar linha de passe, receber a bola, e reparem na organização muito boa da equipa do Rui Vitória, onde Feiza é aquele jogador que está mais recuado para as coberturas defensivas no corredor mais central, e depois Pizzi é aquele jogador, o número 8 do meio campo, que se posiciona também muito bem na grande maioria dos lances em que o Benfica tinha a posse de bola. Depois, do outro lado, era exatamente igual, ou subia Grimaldo, quando depois Rafa jogava em posições mais interiores, no corredor central, ou então havia a troca. O comportamento do lado direito era exatamente igual ao comportamento do lado esquerdo. Em outras circunstâncias não era Grimaldo que subia, era Rafa que dava a largura no corredor mais à esquerda da equipa do Rui Vitória. E nesta imagem algo muito curioso, reparem quando o Rafa tem a posse de bola, está a entrar no último terço de terreno do seu lado esquerdo, reparem onde está Sálvio. O posicionamento de Sálvio é muito importante, porque ele invade muito o corredor central para criar superioridade numérica e para destabilizar a organização defensiva do Moreirense. E Nelson Semedo era o jogador que abria mais no corredor à esquerda, e na imagem não é visível, em que Feiza e Pizzi estavam mais recuados no terreno, no corredor central. Mitroglou e Jonas era a dupla de avançados, queriam sempre criar grandes problemas à organização defensiva do Moreirense. No corredor central era muito importante o posicionamento de Pizzi, e Pizzi esta época está a ter grande influência na forma de jogar do Benfica. E onde é que Pizzi tem que atuar e ser mais inteligente? Porquê? Porque o Benfica joga apenas com dois, com Feiza e Pizzi, e depois com a dinâmica de Jonas a descer no corredor. Mas então Pizzi, para iniciar a sua segunda fase, e ainda estou a falar no meio campo, era no jogo entre linhas, como vocês podem ver nesta imagem. Isto é um passe de Feiza, e depois Pizzi está atrás da linha mais ofensiva do Moreirense, aquela linha que iria pressionar a primeira fase do Benfica. E era muito importante, quando o passe saía através de Feiza, muito importante Pizzi receber a bola nas costas dos avançados do Moreirense, aqueles que pressionavam a primeira fase do Benfica, e depois Pizzi com algum à vontade para construir jogo e fazer jogar a equipa de Rui Vitória. Não só Pizzi era importante no corredor central, como Jonas era o avançado que com bola sempre teve bons comportamentos. Sem bola, Jonas está a falhar nesta equipa de Rui Vitória, principalmente na transição defensiva, facto que eu vou já falar mais à frente. E então Jonas com bola era aquele jogador que descia do seu corredor para dar linhas de passe, para pegar no jogo e criar algum desequilíbrio. E depois nesta imagem reparem que há uma falha de posicionamento que eu notei, alguns lances em que reparei que Pizzi não estava tão bem posicionado em relação a outros lances que sim, que estava bem posicionado. E nesta imagem é um facto que Jonas, quando desce do seu corredor para vir buscar jogo, reparem que Pizzi e Feiza estão muito juntos, e Pizzi deveria estar mais fletido no corredor central. E este era o Benfica, esta era a dinâmica, não só no corredor esquerdo, corredor direito, corredor central, com Pizzi e Feiza, e as investidas de Jonas quando descia do seu corredor mais central. E depois o Benfica sem bola, em termos de processo defensivo, teve algumas falhas no jogo sem bola,
em que claramente Rui Vitória gosta que a sua equipa defenda num 4-4-2. E o que é que acontece? Acontece que do lado direito Sálvio e do lado esquerdo Rafa vão descer dos seus corredores para formar a linha com Feiza e Pizzi. Na frente era Mitroglou e Jonas que iam basculando conforme o sentido da bola, mas depois era o jogador mais próximo do Benfica que fazia a pressão ao portador da bola do Moreirense. Neste caso, Pizzi sai do seu posicionamento para pressionar Cauê. E aqui nesta imagem não é notória, mas vou-vos já mostrar em que uma das falhas do Benfica era que um dos pontas de lança, ou Jonas ou Mitroglou, não descia para fechar a posição do pivô defensivo. Praticamente Cauê jogava à frente da sua defesa um pouco à vontade. E então nesta imagem dá mesmo para reparar que aquela zona central do terreno havia falta de marcação de um dos avançados, que tem sempre que descer, ou Mitroglou ou Jonas tem que descer para criar o equilíbrio no meio campo, porque o adversário joga com 3 jogadores no meio, pivô defensivo mais 2 interiores, e o Benfica só joga com Feiza e Pizzi. O que é que acontece? Um dos avançados tem que descer. Nesta imagem claramente Jonas está desposicionado, o Moreirense tem bola, está a tentar construir a sua primeira fase. Reparem onde está Jonas colocado, ou seja, há falta de discernimento daquilo que Rui Vitória pede aos seus jogadores, e Jonas claramente tem que fechar aquela zona onde apresenta-se um jogador do Moreirense. Então aqui começava a grande preocupação do Benfica, porque o Benfica com bola é uma equipa muito perigosa. O Benfica sem bola dá grandes e autênticos sustos aos seus adeptos que estão a apoiar nos estádios quando o Benfica joga. Numa das transições defensivas, que é o momento em que o Benfica perde bola, e neste lance na televisão consegui ver, é Cauê que consegue roubar a bola e depois lança puros contra-ataques. E quando o Cauê rouba a bola, é o momento da transição defensiva do Benfica, o momento em que perde a bola até o momento de recuperar de novo a bola. O Moreirense tinha Dramé de um lado e Boateng do outro, 2 jogadores muito rápidos, e tinham a indicação de abrir o seu jogo, não tendo qualquer referência no centro do terreno. E o que é que acontece é que Grimaldo de um lado e Nelson Semedo do outro estavam sempre projetados. E o que é que acontece? Nesta imagem, Cauê solta muito rápido a bola para o lado direito, onde aparece Boateng. Neste lance é o lance que Boateng se lesiona, mas reparem o posicionamento de Nelson Semedo e Grimaldo, Feiza a correr atrás do prejuízo, e reparem que do outro lado está Dramé, Luizão e Lindelof muito bem posicionados no centro do terreno, mas falta aqui um equilíbrio que, na minha opinião, Lindelof deveria estar fletido um pouco mais para a esquerda, Luizão acompanhava, e Nelson Semedo teria que fazer o equilíbrio na linha defensiva com 3 homens. E então o Benfica permitia autênticos contra-ataques, e ainda por cima com Boateng e Dramé eram os elementos mais rápidos desta equipa do Benfica. Depois, passando para os lances da partida, aos 41 minutos há o golo de Mitroglou, é um livre de Pizzi descaído no lado direito, e Mitroglou, através de um cabeceamento, faz o golo do Benfica. Ou seja, foi uma primeira parte equilibrada da equipa do Rui Vitória, conseguindo o golo aos 41 minutos, indo para o intervalo a ganhar por 1-0, mas depois a segunda parte começou com um Moreirense mais atrevido, melhor, espreitando sempre os contra-ataques, e o Benfica na segunda parte foi perdendo aquele equilíbrio que tinha no momento sem bola, e então todas as imagens que vos trouxe mostrou a fragilidade deste Benfica. E falo que quando o Moreirense conseguia entrar no primeiro terço do Benfica, ou seja, no seu último terço, o Moreirense criava grandes aflições à organização defensiva do Benfica. O jogo foi avançando com oportunidades de ambas as partes. Aos 65 minutos começou a fazer as alterações Rui Vitória, sai Sálvio, entra Zivkovic.
depois aos 76 sai Rafa e entra Sérvi, e aqui é troca por troca dos extremos do Benfica, e depois a partir dos 80 minutos o meio-campo do Benfica não estava a aguentar a pressão que o Moreirense estava a fazer e a ganhar a bola não só nos duelos como também as suas segundas bolas, e sai Jonas aos 80 minutos para entrar Samaris, em que o Benfica aqui segura o meio-campo jogando com Feiza e Samaris e Pizzi mais à frente, ou seja, dar mais equilíbrio ao meio-campo do Benfica. O Benfica ganha por 1-0. Não queria deixar também de sublinhar duas situações. Acho que aquela entrada de Luizão foi uma entrada muito forte sobre um colega de profissão. Eu sobre as leis de jogo eu não me pronuncio porque não tenho um conhecimento profundo para analisar os pormenores mais técnicos da arbitragem, mas foi realmente uma entrada muito feia por parte do capitão Luizão. E depois o segundo lance, claramente repugnar a ação do grego Samaris, em que dá um soco na barriga ou no estômago do jogador do Moreirense. Não foi expulso, deveria ter sido expulso. Eu não sei se depois as câmaras vão depois dar ênfase ao Conselho de Disciplina para castigar o médio Samaris, porque Samaris merece ser castigado. É uma ação violenta que nada traz de bom ao futebol português. Portanto, o Benfica soma mais 3 pontos, vence num campo extremamente difícil em Moreira de Cónegos, conseguiu ficar na primeira posição com mais um ponto sobre o Futebol do Porto, e fica aqui a minha análise a mais um jogo do Benfica fora de portas em Moreira de Cónegos com uma vitória por 1-0. Espero que vocês tenham gostado e da minha parte muito obrigado por terem assistido ao vídeo aqui no canal Joga Simples.